Eu vou falar do Romanos 8, versículo 5, que diz assim, ó, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Quando é que nós nos vemos, irmãos, pensando nas coisas da natureza humana? Em que situação isso acontece? Do dia, do momento em que nós estamos diante de alguém, de alguma condição, de alguma coisa desfavorável? Em que momento você se vê pensando em coisas da natureza humana? Se aí é constante, é uma coisa que está o tempo todo, ou é esporádico? Como que isso acontece no seu viver, no seu dia a dia? Como que você flui? Você pensa nas coisas da natureza humana ou você pensa nas coisas do espírito? Em que ponto você se encontra, em que situação você se encontra, em que estágio você se encontra? Você é daqueles que ainda é dominado pela natureza humana, ou você já tem o espírito te controlando, as coisas da vida real, as coisas eternas controlam o seu viver, o seu pensar, o seu falar, a sua interpretação de vida, o seu modo de expressar no seu dia a dia? Como que você tem fluído? Como que você tem vibrado aí no seu dia a dia, né? Porque o apóstolo aqui ele está falando realmente a respeito dos dois senhores que os irmãos citaram aí, das duas condições. Uma condição é a condição de você estar inserido na família de Deus, né? E a outra condição é de você estar, embora sendo da família, você está vivendo como se fosse fora, como que você não tivesse nenhum compromisso, tivesse nada a ver com as coisas de Deus. Por isso, ele entra nesse assunto, tá? Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Você acha que a maioria das pessoas que pensam Deus, que buscam Deus, que tentam entender Deus, eles são controlados pela natureza humana ou eles são controlados pelo Espírito? Eu acredito que a maioria, irmãos, são controlados pela natureza humana. Inclusive nós, em muitas de nossas decisões, elas refletem que a natureza humana é que está nos controlando e que os pensamentos, que as intenções do espírito é o mínimo que a gente tem demonstrado e experimentado. Nós estamos muito aquém de viver o que é espiritualidade, o que é ser controlado pela mente espiritual. E a gente toca nesse assunto justamente para que os irmãos possam, né, ter essa reflexão. Como que eu tô vivendo hoje? Eu estou sendo controlado pela mente humana ou estou sendo controlado pelo pensamento do espírito, pelas coisas do espírito, as coisas que agradam a Deus? O que que agrada a Deus, irmão? O que agrada a Deus é o que eu faço? As coisas que eu deixo de fazer que são as coisas que agradam a Deus? Em nome dele? É lógico que não é isso, né, irmãos? É lógico que não é isso. O nosso Pai, ele não espera de nós algo que nós não temos a condição de fazermos por nós mesmos. O que agrada a Deus? Nós vimos isso nos vídeos que nós postamos esses dias, alguns já foram para o ar, no canal Tua Graça Me Basta, e outros ainda não foram. O que agrada a Deus? Agrada a Deus é você saber o que Ele fez por você, é você conhecer o que Ele fez por você, e você viver aquilo que Ele fez. É isso que agrada a Deus. Ele não quer que você faça coisas diferentes. Ele não espera de você que você seja diferente. Não, ele espera de você que você conheça o que está pronto, o que ele já fez. É isso que o apóstolo Paulo fala. Salvo engano, nós lemos Romanos capítulo 12, né? Versículo um e 2. E justamente é isso que agrada a Deus. É disso que Deus se agrada. Então, Deus se agrada do quê? Deus se agrada de eu entender o que está pronto, e eu realmente revelar o que está pronto. Porque ele não me espera de mim algo assim sobre-humano. Não. Ele fala, entenda o que está pronto e viva o que está pronto. O que eu deixei pronto para vocês. É isso que agrada a Deus. Então ele fala assim, olha, os que são dominados pela mente
a natureza humana, eles só pensam, só refletem, eles fazem, eles falam, eles ensinam, eles agem como sendo dominados por essa natureza humana. Então, o tipo de conversa, o tipo de assunto dele é sempre baseado naquilo que é a natureza humana. Mas os que são controlados pelo espírito, eles pensam em coisas que agradam o espírito. E o que agrada o espírito? O que agrada o espírito é conhecer o que está pronto e realmente revelar o que já está pronto. É isso que é o que agrada o espírito. No versículo 6 ele fala: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida. Essa decisão de permissões, eu permito ser controlado pela mente, então toda a minha fala, tudo aquilo que é o meu agir, o meu resultado é sempre resultado para a morte, tá? Agora, aqueles que permitem que o espírito controle a mente, as ações dele, o resultado que ele vai ter é sempre o quê? Vida. Ele sempre estará em vida e em paz. Por que que ele tem vida e é paz, irmãos? Por que que a árvore da vida nos traz paz? Porque o se alimentar da árvore da vida nos traz paz? Porque nós pautamos o nosso dia a dia, o nosso viver, o nosso ser em cima daquilo que Deus já fez. Nós não estamos esperando Deus fazer nada. Nós não estamos esperando, olha, quem sabe amanhã Deus faça tal coisa por nós, ou lá no futuro Deus nos salva, né? Quem sabe quando eu morrer eu vou para o céu. O que vive dominado pelo Espírito de Deus, o que vive com a mente em Deus, ele sabe que ele está aqui revelando o que já está pronto. Então isso me traz paz. O que que me traz paz? O que me traz paz é eu saber que eu não dependo do amanhã, que eu não dependo do que eu faço. Eu só dependo daquilo que já está pronto. Isso é que me traz paz. O que me traz paz não é uma expectativa de futuro, mas é uma certeza de que tudo já está pronto. Isso me traz paz. O que me traz paz não é eu ter uma expectativa de melhora, mas eu saber que eu posso revelar o melhor que já está pronto. Então isso traz paz. Por quê, ô Paulo? Porque a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Você consegue, ver que isso é uma grande verdade. Você consegue entender que isso é uma grande verdade. Tudo que a mente humana pensa é contrário àquilo que a natureza espiritual nos fala, nos ensina. Normalmente, os que são dominados pela natureza humana, eles são pessoas que vivem expectativas. Eles estão pensando no futuro, eles estão com a vida pautada no passado. Ah, mas Deus fez isso para o rei Davi. Olha lá, então vamos fazer igual Davi fez, que Deus pode fazer por nós também. Vamos entender aqui a história de Daniel. Daniel orou 21 dias em jejum e Deus deu para ele a vitória. Então, vamos fazer também. Vamos orar 21 dias, vamos ficar em jejum 21 dias, fazer a campanha dos 21 dias de Daniel, porque Deus vai nos dar a vitória. Uma pessoa que vive assim, irmãos, ele não tem vida e nem paz. Por quê? Porque a vida dele é pautada em algo que Deus pode ou não fazer. Segundo, ele entende, se ele conseguir agradar a Deus, Deus vai fazer. Se ele não conseguir agradar a Deus, Deus não vai fazer o que ele está precisando. Por que ele vive assim? Porque ele não conhece o que Deus já fez. Então, essa pessoa que tem esse tipo de entendimento, eles não conseguem agradar o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por quê? Porque eles vivem na expectativa de um futuro com a vida pautada no passado. Então, o Deus de Daniel é um, o Deus dele é outro. O Deus de Daniel fez para Daniel na época em que Daniel estava vivo, mas o Deus dele só pode fazer para ele se ele morrer, se ele tiver morto. Então, o Deus de Daniel salvou Daniel na época que o Daniel precisava ser salvo, mas o Deus dele vai salvar ele só se ele morrer. Nessa época que ele está aqui agora, é bem difícil ele conseguir
um milagre, conseguir com que Deus faça alguma coisa em favor dele. É isso que pensam. Mas ele tem essa expectativa, ele tem essa vontade de que Deus se revele para ele também, igual se revelou para o Daniel, igual se revelou para o Elias, igual se revelou para o Eliseu. Então ele pega os personagens bíblicos, né, os homens da Bíblia, e eles olham a história daqueles homens e não entendem que aqueles homens viveram Deus naquele momento. Eles não entendem isso, mas eles acham que eles não podem viver Deus no momento. Então, o Deus dele não é o do já, não é o do agora, não é o de hoje, o Deus dele é o do futuro. Muita gente com esse tipo de pensamento, então eles vivem como se fossem uma natureza que os instrui, que os conduz, sendo sempre inimigos de Deus. No entendimento deles, eles são inimigos de Deus. Então, Deus ele tem que ser convencido, ou através de um culto, ou de louvores que realmente toquem o coração de Deus, ou através de orações que convença a Deus em favor de cada um deles. Justamente por quê? Porque eles entendem que esse Deus, ele precisa ser convencido a abençoar. E eles não entendem, eles não têm a consciência de que tudo já está pronto, do que tudo já foi feito. Então, eles não tendo esse conhecimento, eles desagradam a Deus com suas atitudes, eles desagradam o Espírito com suas atitudes. É nesse sentido que eles não revelam, e não revelando, eles estão deixando de viver a experiência pela qual eles tinham que passar aqui agora. Mas no versículo 7 nós lemos: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus. Então Deus deu as leis, mas a humanidade tentou viver a lei como se fosse ali a ordenança de Deus, mas não conseguiram. A natureza humana não conseguiu obedecer às leis de Deus e nunca obedecerá. Isso aqui é forte, irmãos. Não é que ela não obedeceu porque eles não estavam preparados, é porque ela nunca obedecerá à lei de Deus. A natureza humana nunca fará isso. Então, eu entendo, irmãos, que a natureza humana não tem salvação. Não existe salvação para a natureza humana. O que é salvo em mim? É a natureza humana ou é a natureza do espírito? Qual que é a parte em mim que é de Deus? É a natureza humana ou é a condição espiritual? É para os irmãos meditarem. É para vocês pensarem a vida a partir destes versículos. A natureza humana, ela nunca obedecerá a Deus, por mais que você se esforce, por mais que você jejue, por mais que você ore, por mais campanha que você faça, por mais vezes que você vá na igreja, por mais dedicação que você tenha, por melhores roupas que você coloca diante de ti, por mais abstinências que você faça, né, no seu dia a dia, que você impõe sobre você mesmo, sobre esse peso sobre a sua carne. Eu não vou mais comer isso, eu não vou mais beber isso, eu não vou mais frequentar tal lugar. Por mais que você faça isso, a sua natureza humana nunca obedecerá a Deus. É difícil ouvir, mas é a verdade. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, qual é o enfrentamento, irmãos? Qual é a batalha? A batalha é eu vencer a minha natureza humana, conhecendo a minha natureza espiritual. Sou eu conhecer quem de fato eu sou na verdade. É isso que vence a natureza humana. E eu começar a aplicar no meu dia a dia, no meu viver, quem eu sou de verdade. Essa é a grande questão. Esse é o embate, essa é a luta, essa é a briga. Isso é o converter-se. É eu me converter de natureza humana dominante para natureza espiritual dominante. Essa é a conversão que cada um de nós precisamos experimentar, conhecer, vivenciar e revelar. É isso que faz de nós sermos a maravilha que Deus nos fez para sermos.
Em poucas palavras aí, eu explicando esses versículos aos irmãos, aquilo que eu entendo para complementar aquilo que já foi dito.